Buenas, meu povo amado do sul do mundo, sou o professor Franco, vamos para a questão do dia, essa questão de direito constitucional, e é muito importante que tu esteja atento aí ao que está acontecendo no Brasil, decisões do Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Estudar constitucional não é ler apenas a Constituição, tá? Vamos ler a Constituição, primeiro de tudo, básico, né? E depois entender um pouquinho o que é jurisprudência, como que funciona uma súmula, o que são decisões e assim por diante, tá? Se a tua banca for o CESP, 50-50 das questões, ou seja, 50% das questões de constitucional, pelo menos, serão questões de jurisprudência. Os outros 50% serão questões voltadas à doutrina e à lei seca, tá? Então, dominar a jurisprudência é importante. E eu trago para vocês uma questão do CESP que diz assim, com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, julgue. Estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, e não tenha condenação penal, poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado. E nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou a senador, mas, se eleito, estará impedido de presidir a casa legislativa a qual pertencer. E aí, meu amigo, eu trago uma questão, e a banca é fenomenal, porque ela trabalha questões de naturalização, a questão dos cargos privativos, né, e a eleição. Então ela traz aí 3 assuntos numa mesma questão. Então vamos com calma. Como que a primeira parte, eu posso afirmar que um estrangeiro, tá? Eu posso afirmar que um estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, né, e não possua condenação penal, de acordo com a Constituição, são esses requisitos. Tá? Residência por mais de 15 anos e não condenação penal. Poderá tornar-se após o requerimento, porque não é automático, precisa requerer, tá? Após o requerimento, ele pode se tornar um brasileiro? Sim ou não? E é claro, é óbvio que esse brasileiro é naturalizado. Então esta é uma das possibilidades de um estrangeiro tornar-se brasileiro naturalizado. Ficar aqui mais de 15 anos, sem condenação penal, requerer e assim então cumprir os requisitos constitucionais, e aí o Brasil vai entregar-lhe a naturalização brasileira, tá? Pois bem, aqui tem um E, cuidado, até aqui tá certo, Franco? Tá certo, então isso é CESP, vai vírgula por vírgula, passo a passo, aprenda a fazer questões do CESP, tá? Estrangeiro, residente há mais de 15 anos, sem condenação penal, requerendo é brasileiro, ponto, brasileiro naturalizado. Ok? Fechou a primeira parte, vamos analisar a segunda parte da questão. Nessa condição, ou seja, na condição de brasileiro naturalizado, candidatar-se a deputado ou senador. E eu te pergunto, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ou seja, o que diz para nós o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal? Aqui traz os cargos privativos de brasileiro nato, tá? Cargos de brasileiro nato. Quais são aqueles cargos amarrados que somente brasileiros natos podem exercer? Vamos lá? Presidente da República, mais o seu vice, tá? Olha só, presta atenção. Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Presidente apenas. Todos os ministros, todos eles ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Cuidado que não é do superior, é do Supremo Tribunal Federal. O único ministro do Poder Executivo, o ministro da Defesa. Tá? De todos os ministros, apenas o ministro da Defesa precisa ser brasileiro nato. Quem mais? Os oficiais das Forças Armadas. Quem mais? Os diplomatas. Todos da carreira da diplomacia, seja ela qual for, do início ao fim, precisam ser brasileiros naturalizados. Diplomacia, oficialato, ministro da Defesa, ministros do STF, presidente e vice. E os presidentes da Câmara e do Senado. E é óbvio que este brasileiro naturalizado, ele pode ser senador,
ele pode ser deputado, só que ele nunca vai exercer quaisquer funções na mesa diretora do Senado ou na mesa diretora da Câmara, porque ele não poderá nunca, sequer por um minuto, ser presidente da Câmara ou presidente do Senado. Então a questão está perfeita na primeira parte, e caso ele se eleja, se candidate e se eleja a deputado ou senador, estará perfeito, é permitido, ok, só que ele não poderá exercer nunca a presidência da casa a qual pertencer. Meu amigo, perfeita a questão, não dá para dizer que está errado, e é assim que se faz prova do CESP. Tu lê a questão, relê a questão, ponto a ponto, vírgula por vírgula, e diz assim para você, digo, olha, até aqui tá ok, até aqui tudo bem, até aqui tá errado? Não, até aqui tá correto. Então tu vai premissa por premissa, vírgula por vírgula, porque uma vírgula, uma linha, duas linhas, eles te derrubam. Então vá com calma, mesmo em questões fáceis, vá com calma, respeite a banca. Joia? Adicione lá no Instagram, Prof. L. Franco, é sempre um prazer conversar contigo e tirar tuas dúvidas por lá também, tá? Um abraço, fique com Deus, até a próxima!